Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o Monarcão. E aí, galera? Hoje vamos conversar com Eduardo Bolsonaro. Caralho, ela... Ai, sabia que eu fiz um implante pra não ficar parecido contigo, cara? Porra, cara, deu errado, hein? Deu errado, caralho. Não, parceiro, porra. Você sabia que eu já fiz e deu errado? Sério? Aí, ó. Caralho. Ah, mas esse daí é uma técnica zoada. Antiga, É. Agora tem que fazer o mesmo do Nando Moura, né? Não foi, que é o que eu fiz. É, isso aí. Você traumatizou? Não quer fazer mais? Porque deu errado? Não, é que eu casei mesmo. Foda-se. Aí foda-se, pra isso, Agora que ela deve estar me vendo, que eu mandei link pra ela. Ela falou, não, vai fazer sim. Qual câmera que eu falo? Peço Essa desculpa. daqui é tua. Amor, desculpa, te amo. Tô usando aliança. Tamo de boa. Daqui era só esses caras feios aqui. Verdade, só cara feio mesmo. Não, tô usando. Mas tem uns caras tão bem arrumados. Tá, eles estão feios, mas estão elegantes. Mas o Monark vai... Principalmente o cara do meio ali. O Monark vai falar do patrocinador. Chuchu. Ó, o nosso patrocinador de hoje é nós mesmos. A gente conseguiu pôr o emblema, não, né? Conseguimos? Olha só que coisa boa. Hoje a gente tem a opção de você virar membro do Flow. A gente tem 2 tiers de membro. É o membro humilde e o membro burguês. O membro... O membro burguês é 50, o membro humilde é 20 e cada um ganha... Eles ganham a mesma coisa, basicamente. Adesivo. Ó, o cara tá sabendo. E também ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Porque a Caixa tem uma lei burocrática chata. O Bolsonaro podia mandar, tô brincando. Mas... Não, pode ser, ué. Cara, deve ser uma encheção de saco, filha da puta, essa porra. Qual é? Muda essa porra Muda essa aí, merda aí. Ô, fala com seu pai pra mudar essa porra. Fala pra ele legalizar uma... Tô brincando. Mas, parcialmente. Mas, tipo, você pode... E tem vários concursos legais. A gente já sorteou um kit de tabagismo muito foda. Também sorteamos uma blusa de moletom exclusivo, customizado de mais de R$300. Então, e a gente vai cada vez mais sortear coisas. Daqui, próxima semana são 2 sorteios, 2 concursos por semana. Então não perca a chance de participar do concurso, vire membro. E hoje a gente tem um emblema especial do Eduardo. Aí, deixa eu ver o emblema do Eduardo aí. Cara, vai zoar. Esse aí eu não vou conseguir tacar na tela. Não? Não vai? Mandou direto pra gente. Tá. Rapidão, não tem... Tá, é que a gente fez esse meio rapidão, então não vai botar na tela. Mas resgata tá lá, que é Qual que é o Eduardo código? Bolsonaro. É o código, Eduardo Bolsonaro. Depois lá no futuro, vê se consegue pôr pra gente que eu queria ver. Eu vou tentar baixar. Tá, beleza. flowpodcast.com.br/resgatar Eduardo Bolsonaro. Ó, e se você quiser mandar uma pergunta pro Eduardo ou pra gente, basta entrar no nosso site, comprar Flow Coins e mandar. As primeiras 5 perguntas são 200 Flow Coins, as 5 seguintes são 400 Flow Coins e as últimas 5 são 600 Flow Coins, que é mais ou menos R$60. Eu achava que era de graça, só mandar no Twitter, não? Nada. Nós é por capitalista aqui, rapaz. Twitter é só os trouxas mandando lá. O cara da Globo News, o Kim, só os trouxas mandando. Tu é comunista? Tu é comunista, cara? Que papo é esse aí? Porra. Camisa aí do Camisetas Opressoras fazer a propaganda. Não ganho nada com isso não, tá? Mas tem alguém que ganha, que é o pessoal lá de Caçapava. Tá certo. Tem 3 crianças pequenas pra alimentar, então tá, ó. Como é que é o nome? Camisetas Opressoras. Tá. Jogar no Google dá lá, tem Um várias. cachorro cagando comunismo no chão. Cara, às vezes eu fui nos Estados Unidos, um cara me parou na rua pra perguntar onde é que eu tinha comprado. Quero uma dessas. www.camisetasOpressoras.com. Utilizando todo o vasto inglês, né? Teve essa parada aí contigo, né, cara? Que queria que tu ia... Quase se tornou aí o embaixador dos Estados Unidos. Cara, o que acontece? O presidente ele acabou me indicando, né? Teve muita resistência. Inicialmente o pessoal não entendeu. Porque na cabeça da galera é o quê? Vai acordar meio-dia, vai comer caviar e tomar vinho e viver na vida boa ganhando em dólar, né? E não é bem assim. Prova, inclusive, do que a gente conseguiu construir nesses 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro com o Trump. Porra, a gente tirou do papel ali coisa que estava parada há 20 anos como centro de lançamento de Alcântara. Sabe quantos países no mundo lançam satélites para o exterior? Não, quase nenhum. É um seletíssimo grupo. E a gente vai abocanhar uma pequena porcentagem desse mercado, que isso daí já vai significar, cara, alguns bons bilhões de dólares, justamente num dos locais mais pobres do Brasil. Se tem um local onde tem tudo para sair da pobreza, é Alcântara, no Maranhão. Porque do lado, aqui na Guiana Francesa, tem uma cidade chamada Kourou. E os caras, hoje em dia, é a melhor renda per capita da América Latina. É a cidade de Kourou, cerca de $26 mil a renda per capita lá, justamente porque tem um centro de lançamento. Porra! E o Brasil tem tudo. É uma daquelas coisas que você não acredita. Tu fala assim, cara, que potencial que o Brasil tem. 260 dias de sol por ano, então o cara pode lançar foguete praticamente o ano inteiro. É próximo da linha do Equador, isso economiza combustível. Com um tanque de combustível menor no foguete, você acopla mais satélites, ou seja, cada lançamento fica mais barato. E aí as oportunidades são imensas, cara. E por que não teve isso até agora?
Porque, na verdade, porque você precisa fazer um acordo com os Estados Unidos. Não é porque a gente gosta dos Estados Unidos, não. É porque 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E o americano, ele obriga que o outro país assine esse termo, que nada mais é do que o seguinte: é a gente se comprometer que não vai violar os segredos tecnológicos, que a gente vai se comprometer com o sigilo do segredo industrial, enfim, para não cair na mão de terrorista, para não cair na mão de inimigo. Da China. E o Brasil nunca tinha assinado isso. Não, a China tem centro de lançamento. A China, ela tá mandando, inclusive, mandou pra Lua uma parada, não foi? Eles estão tentando Eles aterrissar? estão avançadíssimos. Isso. China, Índia, Brasil, agora, né? Brasil não Estados tanto, né? Unidos, mas agora vai entrar. Eu espero, mano. Eu queria muito que a gente tivesse um Elon Musk aqui no Brasil. Quem sabe a SpaceX não esteja vindo para cá. Ó, seria foda. Eles têm um projeto interessantíssimo que é o seguinte: é lançar uma rede de satélites ao redor do O mundo. Starlink. Eu sei, o Starlink. Só que para fazer esses lançamentos, que Tem tá que um fazer lugar aqui também. barato do Brasil, eles precisam de lançar vários, ou seja, a gente tem 260 dias por ano para lançar. A Força Aérea tem uma mão de obra super qualificada. Ali é tão bom, cara, que tem até um porto. A maior pista do Nordeste brasileiro para pouso e aterrissagem é ali em Alcântara, sabia? Olha o Nordeste, pica pra caralho. Mas pô. O pessoal fica, não sei o que, pô, vai tirar uma galera da miséria. Sim, seria muito foda, mano, com certeza. E o que falta pra virar real essa porra? Agora entrou na fase de testes, né? Depois que a gente conseguiu, poxa, primeira vez, em março, o presidente foi nos Estados Unidos, prioridade Nordeste, Maranhão, assina o acordo. Assinamos. Depois a gente aprovou, falam que a Câmara é tão lenta, mas a gente aprovou na comissão que eu presido, né, na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha a importância disso. Pautamos, aprovamos, depois aprovou no Senado e agora a gente está em fase de teste. Segundo semestre vai ter um teste mais detalhado e os mais otimistas estão falando que talvez ainda esse ano consiga fazer algum lançamento comercial. Realmente ali entrando uma grana. Pensamento otimista. Tá. Se formos conservador ano que vem. Tá Pô, bom. mas Mas, deu. porra, mesmo assim, eu gostei. Mas legal. agora deu um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tá mais lá. Não, mas é interessante os Estados Unidos. Não, As é. pessoas tentam resumir. Só tá bem por causa do Trump. Cara, é claro que fica bom, sabe? Destrava várias pautas, a coisa flui de maneira mais natural. Agora, Estados Unidos, cara, é money talks. Você acha que o Biden vai falar, não, porque é o Brasil, não, porque não pode mandar. E outra coisa, cara, é a iniciativa privada que a gente tá falando. Mas eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário. Mas por quê? O que a gente perderia com esse Não, lançamento? não que a gente perderia nesse sentido, mas, pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha Ninguém visão de entrou- leigo, Ninguém de entrou na leigo. OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte: entra aqui o Argentina pessoal não das foi o- Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí. Não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil Foi pra cima de subiu a novo. fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão. Ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. Tá O ligado? resgate de grupo de CEOs, assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos. Quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, pô, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem duas exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro.
E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles Por que faziam. era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas. O pessoal Tá pessoal de puto porque esquerda... prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema. Porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com com Cuba, por causa dos irmãos os irmãos Raul e Fidel Castro. E Mas assim o seu por argumento diante. é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter com institucional com a China. Não dá pra você fechar a cara pra China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai pra China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente tá acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e tá aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa Mas será pouco. que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse-tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, isso em termos econômicos e militares, né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência. Não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar: "Ô Igor, é o seguinte, só eu compro esse teu produto aí, reduz pela metade." Tu fala: "Não." "Ah, não, beleza, vou parar de comprar." Entendeu? Assim como era interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga esse jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel. Enfim, é fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bilhão para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada. O Porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Uhum. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço, a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento, mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia. Então são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias. E tá rolando uma treta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim. O Bolsonaro deu a declaração dele, 100 bilhões de dólares. Dólares ou reais? Reais, né? Não sei. Bom, 100 bilhões de algum dinheiro aí muito... De Bitcoin. Nossa, se fosse de Bitcoin. De Flowcoin. Flowcoin. Então, foi... Botar o Banco Central na cola de vocês, hein? Flowcoin aí, ó. Não, mas não é moeda de verdade, é só um crédito. Sai fora, Banco Central. Mas ele meio que, ok, eu entendo que isso é um problema, eu entendo que os caminhoneiros iam fazer greve se você não fizesse alguma coisa pra diminuir o preço do diesel. Eu entendo essa porra. Mas o como você faz também é muito importante, né? E eu sinto que o Bolsonaro, ele não tem muita maleabilidade nesse sentido. Porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia pra noite, entendeu? Será que não existia? Será que às vezes ele não toma uma atitude que pra ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com mané. Aí, ó, o bagulho da Petrobras é interessante. Ele te mandou também. Falou, é hora de entrar. Inclusive, já entrei com uma grana.
Mas... Agora tá baixo, compra agora, cara. Quando o Lula e Silva assumir, tenho certeza, cara, ele vai colocar pra bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de 2 anos, tava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Ó? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que, só de birra, o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras está agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no Flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa, o presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar. Ele fala, não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente está tendo o governo mais liberal de décadas. Agora, não se dá Mas um é que olha a competição também do cara, né, mano? Mas brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo, mas tipo, ok, ele tá sendo muito liberal, mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria de ter privatizado um monte de coisa já. Por que não, em vez de trocar a porra do presidente, por que não tira o monopólio da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também. Então por que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Câmara que tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que ele é o inimigo político de vocês? Tão forte, ferrenho? Porque talvez o que ele queria, a gente não deu pra ele. Ele estava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta pra ele. Porque tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter. Ora, é o Congresso Nacional. Eu entendo assim que é institucional, de certa forma. Mas... Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade, que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então fala, tá se... Calma aí, cara. 2 anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... Nenhum grande escândalo de corrupção. As estatais me apontam. Não, tem umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não, mas é o brasileiro, tipo... Pra bom entendedor, às vezes meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá solto, tá ligado? Pode acontecer, cara. É que eu tenho que medir as palavras aqui que você tocou no STF e eu quero sair daqui livre. Entendeu? Ó, eu vou dizer aqui, eu reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu vi eles fazendo coisas, parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária, de uma forma que visa apenas os interesses políticos dele e não necessariamente eles estão olhando para parar de uma maneira lógica, de maneira para entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei para os objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico, apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles eu olho pra eles e eu falo, caralho, esse cara é um cara sério pra caralho. Tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar. Quem que é o STF sério aí? Não, tô pensando, tô fazendo assim, calma. Pode ser ajustar na próxima pergunta. Não, é que eu achei que você tinha pensado em alguém cara, mesmo. É que o STF é um universo livre, muito... hein, cara? O STF é um universo muito reduzido, são apenas 11. Né? Agora, se você comparar, por exemplo, com a Câmara, cara, é que o exemplo negativo sempre é o que vai ficar. É difícil você destacar as pautas positivas. Mas a Câmara também é uma merda, às vezes tem, cara. Às vezes tem. Eu, quando eu estava estudando para concurso, eu acompanhava, assim... Tem um sistema que você recebia no e-mail chamado de sistema push. O concurseiro normalmente está acostumado com isso, que são as decisões do STF, que viram jurisprudência, etc. E aí você começa a acompanhar os ministros. Pô, cara, gostei dessa daqui. Daqui a um mês tu... pisou na bola, não gostei. Então, assim, é difícil você analisar e falar assim, gosto de todos, etc. Você não vai achar isso, porque só você é igual a você. É verdade. Ninguém vai pensar igual a você. Sim, mas entendeu? Dá pra ver algumas decisões que, tipo, mano... Eu já vi uma vez um ministro falando que ele primeiro forma a convicção pessoal dele e depois ele corre atrás da lei pra ver onde é que ele vai embasar. Porque a lei, ela tira pra tudo quanto é lado. Você pode manter um cara solto ou um cara preso.
ao sabor do que você pensar. Então talvez é um argumento que a lei talvez esteja um pouco precisando de atualizações, né? Não é. Eu acho que precisa. Você vê a própria prisão do Daniel Silveira. Vamos lá, vamos analisar a prisão. Queria voltar na Petrobras ainda, Claro, mas depois... vamos voltar. Depois a gente volta. Na Petrobras eu fico puto só porque ficam comparando Jair Bolsonaro com a Dilma. Cara, a Dilma saqueou a Petrobras. A Dilma permitiu que os partidos políticos nomeassem os diretores. E foi nomeado Paulo Roberto Costa para a direção de distribuição da Petrobras. E aí começou o Petrolão, que as cifras, cara, são dezenas de bilhões de dólares. É mais do que o PIB de muito país. Aí você compara, o Bolsonaro dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Cadê os bilhões então? É que talvez ele tenha dado um primeiro passo em direção à demonização. Não é isso. Ele só quer uma explicação lógica. E o que ele fez agora? Ele mandou, ele fez um decreto obrigando o pessoal a falar o seguinte, olha, quanto é que você paga aqui de CID combustível? Porque ele zerou, 0%. Quanto é que você paga de PIS/COFINS? Quanto é que tem no combustível que você acabou de abastecer de imposto estadual, ICMS, o lucro do posto? Por quê? Porque a todo momento que tem um aumento de preço de gasolina, culpam o presidente. Eu já vi até governador falando, não, eu tenho que aumentar a gasolina porque está aumentando na refinaria. Quando na verdade não estava aumentando nada na refinaria. Então ele quer dar clareza e transparência para dizer, olha, está aumentando o preço? E essa pica não é minha. Exatamente. É isso que ele quer demonstrar. E outra coisa, mais uma vez, quando colocarem lá o general Silvio Luna, ele vai arrebentar. Por quê? Porque ele já estava arrebentando Itaipu. A última ponte que a gente construiu entre Brasil e Paraguai foi em 1963. Agora, em 4 anos, serão construídas 2 financiadas por Itaipu Binacional. Um pouco mais de 1 bilhão. Onde é que estavam esses bilhões que antigamente não eram investidos? Em 2015, só para finalizar, 2015, governo Dilma. Prejuízo das estatais somadas, 32 bilhões de dólares. 2019, Me pegou. É dólar ou é real? Confere aí. Não, que se for dólar é muita grana. Nossa senhora. Deve ser real, tem razão, deve ser real. Mas enfim. Mas eu não duvido, viu? Porque esses caras roubaram muita grana. 2015, 32, vamos botar